Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria fazer uma correção, porque o jovem fica por conta do Vilarim, tá? Esse jovem ali e tal, a barbinha branca já me condena, que eu não sou tão jovem assim. É com grande alegria que estamos aqui junto a vocês para falar de um tema extremamente importante. E eu percebo que vocês já estão harmonizados, né, com a palavra do Divaldo, tá? E nós vamos passar agora a nossa prece para que nós façamos o nosso link com a espiritualidade, né? Para que entremos em sintonia com a espiritualidade maior, para que aqueles também desencarnados que necessitam ouvir o que vai ser dito aqui por inspiração, saiam daqui com uma bagagem a mais, né? Junto a todos nós encarnados. Então vamos entrar em estado de meditação, acalmar nossa mente, fechar nossos olhos e fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, mentores espirituais dessa casa de oração e de trabalho, muito agradecemos pela presença de todos aqui nesse ambiente. Que seja passado para todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, não a nossa palavra, mas a Tua, Senhor, através desse corpo físico. Para tanto, nos colocamos à vossa disposição para que seja passado o que seja necessário para cada um. Que todos levemos daqui algo de útil, algo que acrescente a nossa trajetória nessa presente encarnação. E nessa sintonia, Senhor, pedimos permissão para darmos por iniciado a reunião de hoje, na paz, na harmonia e na fraternidade. Que assim seja. Bom, meus irmãos, eu vou começar a fala de hoje, primeiro, fazendo uma pergunta. Eu gostaria que vocês respondessem levantando o braço, tá? Primeiramente, alguém já plantou uma fruteira, tipo, pronto, uma mangueira? Quem já plantou uma mangueira na vida? Quem já plantou uma bananeira na vida? Vai ser mais difícil, mas tem gente. Ok. Aí eu vou fazer a segunda pergunta. Dos que plantaram mangueira, conseguiram colher banana? Será que era possível? Não, né? Agora, quem plantou uma bananeira, eu acho que conseguiu colher manga. Conseguiu? Também não? Tudo bem. Alguém já plantou, sei lá, milho? Quem já plantou milho aqui? Eu já plantei também. Ok? E macaxeira? É mais difícil. Também já plantei. Pronto. Depois vocês vão ver o que é que isso tem a ver com causa e efeito. Pronto. É uma lei moral, tá? Que nós vamos... É a 10ª lei moral no Livro dos Espíritos, tá? Então, quem plantou milho, com certeza não conseguiu colher macaxeira. Será que conseguiu de um pé de milho? E quem plantou macaxeira, conseguiu colher milho? Também não. Sabe por quê, pessoal? A gente colhe o que planta. O que planta. Não dá para plantar laranja e querer colher jabuticaba. Ou plantar jabuticaba e querer colher jaca. Não dá para plantar amor e colher ódio. Como também não dá para plantar ódio e querer colher amor. Nós colhemos aquilo que plantamos. Todos nós possuímos algo muito importante que nos é ofertado para toda a eternidade. Algo chamado livre-arbítrio. Mas a cada ação corresponde uma reação. A cada ação corresponde uma reação. Então, se eu tenho uma ação benéfica, qual é a reação? Benéfica. Se eu tenho uma ação maléfica, qual é a reação?
maléfica. Da mesma forma que não dá para plantar banana e colher manga, não é? Nós colhemos aquilo que plantamos. Estamos submetidos a diversas leis, não é? Leis morais, são 12, não é? Não vamos aqui citar, porque senão, primeiro que o alemão já está aqui batendo na porta e a gente corre o risco de esquecer uma, mas essas leis, elas nos dão um norte para nosso processo reencarnatório, para cumprimento de quê? De nossa missão. Não é verdade? Nós precisamos de parâmetros a seguir. Nós temos um modelo, não é? Nosso modelo maior está lá na pergunta 625, não é? Do nosso livro dos Espíritos, tá? Pergunta 625, Kardec pergunta: qual o modelo a seguir? A espiritualidade responde uma palavrinha bem simples: Jesus. Esse é o nosso modelo a seguir. E ele é que nos trouxe, através do exemplo, não apenas das palavras, não é? Que as palavras apenas eram pronunciadas, mas eram visíveis, eram vivenciadas através dos atos dele. E essa palavra está até agora trazendo a vida, a presença dele, a existência dele para nós nos dias de hoje. E em 1857 nós tivemos o Livro dos Espíritos, que nos traz as leis morais para que seja a visão ou a palavra da espiritualidade diante de tudo que se apresentava na época, se apresentava no passado e se apresentará no futuro. Nós viveremos ainda muitas encarnações onde o Livro dos Espíritos, as obras da codificação estarão muito mais atuais do que pensamos. Ok? E vamos estudar hoje apenas um pedacinho das leis morais, chamada causas e efeitos. Para nós dissecarmos esse tema com profundidade, nós precisaríamos de muito tempo. Talvez um seminário de uma semana e ainda ficaríamos com algumas dúvidas. No intuito de que nós saiamos aqui com imagens do que nós queremos passar, do que a espiritualidade quer passar para todos nós, inclusive para esse ouvido, que é o que está mais perto dessa boca, portanto é o que mais aprende com o que se diz aqui. Então, nós tentamos trazer de uma forma bem didática, tá? Então, vamos lá. Existe uma engrenagem que nós percebemos nessa lei de causa e efeito. Imaginemos que nós temos aqui uma pirâmide, onde no topo da pirâmide nós temos um mundo espiritual, ok? Na base teremos o quê? O mundo físico. Na base nós temos o mundo físico, ok? Imaginemos agora uma encarnação passada e uma encarnação atual, tá? Estamos tentando desenhar aí uma engrenagem de como acontece o processo de causa e efeito. Então, na encarnação passada, vamos supor que eu tenha sido um cruzado. Apenas eu. Porque vocês, na encarnação passada, já estavam alguns graus superiores a mim, com certeza. Não é? Observando tudo que... Todas as minhas falhas, com certeza, não tem como ser pior do que eu. Então, assim, nós temos aqui um cruzado, tá? Onde, naquela época das cruzadas, nós tínhamos um orgulho muito exacerbado, uma vaidade, principalmente um egoísmo, e tudo em nome da defesa digamos assim, de uma ordem instalada, o cristianismo, que naquela época era muito mais ordem do que religião, não é? Passou-se a tirar vidas em prol do cristianismo. Aí envolvia o quê? Domínio de terras em nome de um cristianismo, não é?
exploração do homem pelo homem em prol de um cristianismo, e nós inseridos nesse ambiente como sendo o quê? Pessoas destacadas na sociedade, né? Nós estávamos ali com a cruz e como se fôssemos parte do Cristo, né? Aí nós desencarnamos. Chega lá no mundo espiritual, meu Deus do céu, o que é que vem? Quando a espiritualidade vem nos mostrar a realidade do que nós fizemos aqui, a energia que nós plantamos enquanto cruzados, vem o quê? Arrependimento. A gente percebe que toda aquela postura era totalmente contrária à ordem instalada. Quando dizemos ordem, de uma forma bem sublime, o amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Ok? Aí percebemos que, na realidade, meu Deus do céu, o que é que eu fiz da minha encarnação? Principalmente quando nós nos lembramos aquelas aldeias que nós queimamos, aqueles inocentes, não é? Em prol, não é? De uma irmandade que nós destruímos, né? Aí, começamos a estudar. Depois do arrependimento, quando chegamos, né, nessa fase do arrependimento, que já é um salto quântico em relação à nossa atitude mental naquela época, aí chegamos ao arrependimento, estamos abertos a quê? Ao estudo. Aí é quando vem os mestres, né, os mentores espirituais, os instrutores espirituais nas colônias em que nós temos acesso no desencarne e passamos ao estudo. Depois vem a conscientização. Meu Deus do céu, eu fiz tudo aquilo. Quantos eu destruí? Quantos estão a me perseguir porque não conseguiram também o arrependimento e o estudo? Estão agora a me, entre aspas, obsediar, porque o maior obsessor na realidade meu sou eu, tá? É muito de atitude mental. Então, eu me conscientizo de que necessito de uma nova encarnação. E esquecer toda essa bagagem de arrependimento que está sobre meus ombros, que eu já não aguento mais. E peço, pelo amor de Deus, me deem uma chance de retornar e começar zerado, esquecendo todo o passado, submetido a uma família, acolhido por uma família, não é? Onde eu possa encontrar uma nova direção, uma nova encarnação e de repente modificar tudo isso aqui, não é? Aí vem um planejamento reencarnatório, onde nesse momento a gente, a depender logicamente do nosso estado, não é? De conscientização, nós podemos participar ativamente ou passivamente desse processo reencarnatório, onde nós podemos decidir as grandes, não é? Os grandes percalços que serão colocados em nossas vidas, tipo problemas físicos ou mentais ou econômicos ou tantos que se apresentam à nossa frente, e nos preparamos para o retorno. Quando nós retornamos, aí chegamos aqui com toda aquela carga e com o passar do tempo, aí a gente vai chegando e talvez esteja aqui nesse momento. Justamente com toda aquela carga que montamos aqui, éramos tão fortes, né? Porque não estávamos ligados fortes fisicamente, né? Porque nós sabemos que na lei do progresso, que é outra lei moral, tá certo? Nós temos duas vertentes de crescimento. Um crescimento é tecnológico e outro é crescimento moral, né? Então, quando chega aqui, nós dominávamos a brilhante tecnologia da época, um escudo e uma espada, não é? Então éramos os tecnólogos da época, né? Então, moralmente, lá embaixo. E nós precisamos crescer, principalmente moralmente, porque tecnologicamente é muito fácil o crescimento, não é? Quem hoje não tem nas mãos uma televisão, um correio, aqui, agenda, controla a sua vida, né?
rádio, televisão, meu Deus do céu, aqui. Quer domínio tecnológico maior do que isso aqui? Que inclusive eu vou botar aqui do lado, porque está pesando. Mas assim, o crescimento tecnológico é muito fácil. O crescimento moral nós estamos tentando há quantos anos, né? Depois de Jesus, 2000 anos, depois de Moisés, 3500, não é? E hoje ainda não implantamos o não matarás, o não roubarás, o não cometerás adultério. Estamos ainda lá na lei mosaica, os 10 mandamentos, e não conseguimos ainda tirar isso dos nossos meios de comunicação. Infelizmente. Não é? Ainda estamos batalhando por isso. Que dirá do amor ao inimigo? Meu Deus do céu. Que o diga lá a Venezuela, né? Os conflitos que nós estamos vivendo nos dias atuais. Dias atuais. Isso não está em livro de história. Está no nosso noticiário. É só ligar lá o Jornal Nacional de hoje que nós vamos ver. Lá na fronteira com a Venezuela. Então, se nessa situação aqui, eu trago toda essa carga de orgulho, vaidade e egoísmo, vem o quê? Aflições. Aflições, dor, depressão, mal do século, né? Síndrome de pânico, quando pouco, baixo astral, e aí vem e a gente vai. E a espiritualidade, o Criador, a todo momento querendo nos elevar o moral. Não existe castigo, aquele castigo que nós conhecemos de chegar lá do outro lado para ser recebido por um velhinho de barba branca, cabelo branco e dizendo: meu filho, vamos ver o que é que você fez na encarnação passada. Eita, você fez muito mais coisa mal, então de castigo, vai lá para o milho e fica lá de joelhos no milho. Isso não vai acontecer. Na realidade, essa situação aqui foi criada por nós, causa e efeito. Isso aqui já é um efeito desta causa aqui. E de várias, né? Demos um corte aí nas nossas milhares de encarnações e pegamos só essas duas para fazer um estudo, tá? Aí vem as aflições. Aí, ó, aqui são causas e aqui são efeitos nesse corte em nosso processo evolutivo. Aí, se aqui eu mantenho orgulho, vaidade e egoísmo, olha, em que é que eu mudei? Agora existe um alento. Nenhum de nós aqui presentes, encarnados ou desencarnados, evoluímos. Nenhum. No máximo, nós estacionamos. Então, vamos nos contentar. Um dia seremos todos seres puros. Vê que coisa linda, né? O problema é, daqui a quanto tempo? Daqui a quanto tempo? Não é? Então, mas aqui, esse orgulho, essa vaidade e egoísmo, pode estar na mesmo nível do que estava aqui, ou mais brando. E nós pensamos que isso é algo assim, que é interno de cada um apenas? Não, isso é social também. Nós participamos também de um contexto social que alimenta isso aqui, se nós já guardamos isso aqui. Há pouco mais de 100 anos, lembremos, nós íamos às praças públicas para verem pessoas sendo açoitadas e nós íamos comer pipoca para ver isso. Era o acontecimento da semana, em praça pública. Em 1888, saiu uma lei proibindo esse tipo de atrocidade. Sabem do que estou falando? A Lei Áurea, né? Então, antes de 1888, nós íamos às praças públicas para ver negros serem açoitados simplesmente por terem uma cor de pele diferente. Ou seja, ninguém ia à praia, né? Porque se bronzeasse, corria o risco de ir para um tronco. Meu Deus do céu, né? Graças a Deus, nós já abolimos, pelo menos legalmente, isto da nossa sociedade. Chegará o dia que nós retiraremos de vez toda essa ilusão, toda essa escuridão da nossa mente e das nossas vistas.
que é a racismo, o preconceito, não é? E passaremos a verificar, a olhar para todos, humanos, animais, vegetais, como irmãos. Somos todos irmãos em evolução, nada menos e nada mais que isso. Então, precisamos do quê? Extirpar. Isso são as verdadeiras pragas de nossa sociedade. Orgulho, vaidade, egoísmo. Quando nós falamos assim, orgulho. Eu tenho orgulho de mim porque realmente, sei lá, eu fiz um trabalho bonito e eu estou com orgulho de mim porque realmente eu fiz a diferença. Esse orgulho, é esse orgulho que nós estamos falando? Não, não é esse orgulho. Não é esse tipo de orgulho. É o orgulho que rebaixa o outro. É se sentir maior que o outro. É você dizer, pertenço a uma casta. Sabe a casta lá da Índia? Eu pertenço a uma casta nobre. Esta nobreza, só o se colocar nessa situação, já é um sintoma de inferioridade. Inferioridade. A vaidade. Eu estou pintando minha barba de branco, vocês perceberam, né? Pintar a barba de branco, essa vaidade, é algo prejudicial? Não. Por quê? Porque eu acho que fica melhor de branco. A vaidade que nós estamos nos referindo aqui é aquela vaidade em que você, que está muito associado ao orgulho, e que você se acha melhor, o mais bonito, e os outros são, olham as pessoas pela aparência. É o ter no detrimento do ser. Que beleza possuem os mais idosos? Que estrada possuem os idosos, né? E eu estou já com um pezinho lá, graças a Deus cheguei, né? Estamos chegando e estamos caminhando. Dar graças a Deus porque estamos chegando nesses momentos. É essa vaidade do desprezar o outro por ser mais bonito, ser o melhor. É isso que nós estamos nos referindo. E o egoísmo é você no centro de tudo, não é? É primeiro eu, segundo eu, agora terceiro, também eu. Então, aí eu volto, me arrependo de novo. É um ciclo. Vou, me arrependo, planejamento. E a espiritualidade, vejam o quanto eles tentam nos tirar nesse processo todo. Nós participamos de reuniões de desobsessão. Eu sei que na casa nós trabalhamos isso. Mas nós precisamos introjetar. O obsessor, ele é um carente. É um ser que está agindo erradamente, né? Está cometendo suas falhas. Aí eu vou dizer, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, afaste ele de mim. Isso é uma atitude. Meu Deus, auxilia-o para que ele encontre o caminho do crescimento, o caminho do amor. Essa é outra atitude. A atitude correta é, afasta-o de mim ou auxilia o Pai. Com certeza é o auxílio, né? Porque ele também é um necessitado. Estamos todos no mesmo barco. Aí, vê o que é que acontece se eu troco tudo isso por amor. Primeira coisa, esse retorno passa a ser um retorno diferente. O arrependimento passa a conscientização para lá, não há mais arrependimento, porque eu introjetei realmente o amor no meu coração. Começam a surgir fagulhas de felicidade. Eu começo a ver a vida como oportunidade. Eu começo a ver aquele necessitado como um irmão que está passando por uma situação que eu já passei. E meu intuito é o quê? Retirá-lo daquela situação. Vocês pensam que o trabalho de caridade não é pago? É. Quem pratica uma caridade é muito, mas muito bem pago. Sabe por quê? Porque ele é pago com algo que não tem preço. Você sabe o que é tirar um sorriso do rosto de uma pessoa que está em sofrimento?
Já sentiram isso? Já saborearam o gosto do que é ver alguém chorando e você tirar um sorriso e um agradecimento íntimo por você ter feito 1 minuto que seja de diferença na vida dele? Esse é o pagamento da caridade. E não há preço, não há valor monetário que pague isso. Aí eu troco por amor, a conscientização vem para cá, e aqui vem a regeneração. E estamos adentrando agora o mundo de regeneração. Para que nós adentremos e não ocorra o que aconteceu com os moradores de Capela, conosco, que não ocorra conosco, nós precisamos entrar em sintonia com esse mundo de regeneração, que está se abrindo aí à nossa frente. Começou há quanto tempo? 2000 anos no mínimo, né? Concebemos um mundo igual a um anterior depois de um Jesus Cristo? O nosso calendário é medido antes de Cristo, depois de Cristo. Por quê? Porque ele foi o grande marco na vida do nosso planeta. E quando nós falamos vida do nosso planeta, não é apenas vida entre nós humanos, não. É inclusive a egrégora, a energia que circunda todo o nosso planeta mudou com a vinda de Jesus. Aí, regeneração, o que é que acontece com as aflições? Olha, passa a ser passado. Esse aqui vem para o passado, e quando chegamos no mundo espiritual, em vez do arrependimento, nós vamos nos unir para passar àqueles que estão chegando lá arrependidos as instruções para que eles mudem o padrão vibratório deles e cheguem lá pelo menos com um sorriso no rosto. Vejam que beleza. Eu vou chegar lá e vou viver nas nuvens, ouvindo anjinhos tocando harpa, não é? E eu só nas nuvens, só olhando o sol. Não, aí é que surge o trabalho. Aí é que surge o gosto pelo trabalho. Aí é que surge a consciência da consequência de cada ato de bondade que nós fazemos. Os médicos têm uma bela consciência disso, não é? Que profissão brilhante, linda, né? Posso falar assim porque não sou médico, não estou defendendo a minha profissão, mas é muito lindo. Então vejam, aí aqui no reencarne vem trabalho. Aquele sofrimento todo desaparece e nós passamos aí e vir trabalho lá, trabalho aqui, construindo sempre. Passamos a ser o quê? Mentores, exemplos. Será que isso está distante? De mim está um bocado ainda, infelizmente, né? E aí, nós vamos ao nosso grande, amoroso, queridíssimo Chico. Somos livres para decidir sobre os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências, causa e efeito. Nós somos livres para agir da forma que achemos que devemos agir. No entanto, as consequências virão, tanto boas quanto mais. Não dá para plantar banana e colher manga. Ok? Reflitamos sobre isso. É o Livro dos Espíritos, pergunta 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Como é que nós chegamos lá? Quando temos consciência de que desencarnamos. Aí, depende. Se praticou o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de haveres praticado, ou seja, arrependimento. Com a alma do justo as coisas se passam de modo bem diferente. A alma se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. Se eu cumprir a minha missão, ou seja, eu troquei orgulho, vaidade e egoísmo por amor, é o justo que ele está falando aí. Eu chego do outro lado e digo, aí vem aquele orgulho benéfico. Eu digo, realmente eu fiz a diferença. Mas sabe quanto isso vai tirar ou levar a minha atenção para isso?
Porque o justo, aquele que pratica o amor, ele está pouco se importando com o que ele praticou. Ele está muito mais preocupado com o que ele está fazendo a cada momento pelo outro. Porque o que ele praticou passa a ser algo que é dever. O justo, que chega lá na frente e diz, realmente, tudo que está fora dessas 4 letras, A, M ou R, não vai fazer mais parte de minha vida. Quando você chega a isso, o que menos importa é você olhar para trás e dizer, estou fazendo a diferença. Porque para você isso passou a ser atitude normal, né? E você está preocupado muito mais com o que o outro vai fazer, porque você fica querendo trazer os outros para junto de você, para que ajam da mesma forma. Isso é contagiante. Contagia. Aí, pergunta 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. É por isso que nós dizemos que causa e efeito é uma lei para reforma íntima. Por isso o tema, o título do tema. Quando nós falamos causa e efeito, aí a gente diz, meu Deus do céu, reforma íntima é algo que vai me trazer o quê? Tranquilidade, harmonia, eu estou me reformando, estou chegando naquele ponto em que a felicidade, pelo menos, faz parte de alguns momentos de minha vida. No entanto, causa e efeito, o efeito traz muito mais hoje sofrimento que harmonia. Mas, a depender de nossa situação, o sofrimento é justamente aquele maior instrutor. Quantos e quantos médicos podem falar até com muito mais propriedade do que nós? Quantos daqueles que se veem em situação de dificuldade, falando em situação de doença, aquilo não é um divisor de águas na vida dele, ele passa a ver a vida de uma forma muito mais responsável, muito mais preocupado com o outro do que com ele. Parece que, eita, não vou ter tempo de cumprir algo que eu gostaria de cumprir. E o que nós gostaríamos sempre de cumprir é algo muito bom, é algo muito instrutivo, é algo que nos faz crescer. A doença nos faz ver, eita, está quase no momento de retornar, então eu preciso correr. Aí é aí que a gente acorda e começa realmente a trabalhar no sentido do moral, do social. Então, em muitas situações, na grande maioria delas, a doença vem para nos auxiliar. O corpo está dizendo, você veio cumprir uma missão, está caminhando na direção contrária, eu já não aguento mais. Aí ele pede socorro. Aí você vai e tem que redirecionar e caminhar com ele. Quando dá tempo, ele se harmoniza com você. Quando não dá, está no planejamento, a gente retorna e vai ter outras oportunidades mais na frente. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Resposta: depurando-se a alma. Indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Para quê? Para que ele esqueça todo o passado. Imagine nós estarmos vivendo agora, não é? Os conflitos mentais por ter praticado atos de maldade no passado. Seria muito, mas muito mais difícil nós caminharmos na nossa estrada do crescimento espiritual, trabalhar o moral, com todo esse complexo de culpa, né? Aí o que é que o Criador nos faz? Esqueça todo o teu passado e comece uma vida nova com os exemplos e com aqueles resquícios de lembrança que você traz no teu corpo perispiritual. Nós sabemos que nós trazemos a nossa essência conosco. Ela não fica lá. Nós não nascemos de novo simples e ignorantes. Nós não zeramos de todo. Nós esquecemos os nossos atos de passado, mas a essência nossa caminha conosco no retorno, na nova reencarnação,
no retorno, na reencarnação. Retorno por quê? Porque morte não existe, né? Nós sabemos, né? Morte não existe. Vamos combinar, né? Então, apego aos bens terrenos. Esse é algo que nós nascemos e nós mesmos instruímos nossos filhos a isso. Filhos, quando chega netos, a gente já chega a instruir de uma forma diferente, né? O filho, ele nasce precisando ter a convicção da personalidade dele. Eu sou esse. Eu sou filho de fulano, filho de cicrana, tenho minhas preferências profissionais, gosto de brincar disso, gosto de brincar daquilo, e começa a ocupar o espaço dele. Ocupar o espaço dele. E nós precisamos estar aqui, no meio desse caminho como adultos e como seres que temos acesso à informação privilegiada, não é? Para bem instruir esses aqui a aprender que não existe divisão quando se cede. Na realidade existe multiplicação. Essa divisão, perder essa bola, na realidade não há perda da bola. Há o ganho de um amigo. Há o ganho de uma confiança. Há o ganho de um acolhimento. Há o ganho do amor, que é muito, mas muito mais precioso do que a bola. Muito mais. Com o acolhimento, com a amizade, não é um crescendo, são dois crescendo. Aí, chega no colégio, já cresceu um pouquinho, está aqui a mão estendida. Não, isso aqui é meu. Eu tenho que ser tão eficiente profissionalmente quanto meus pais. Eu tenho que conquistar a minha independência financeira. Eu preciso conquistar a minha básico para sobrevivência. Sim, nós viemos para aqui para viver uma vida social que é direcionada pelo monetário. Então nós precisamos disso, senão desencarnamos, né? Retornamos. Por quê? Porque não vamos ter alimentação, transporte. Então temos que batalhar por isso, sim. E nada impede que nós batalhemos por isso multiplicando. Porque o dar, como nós dissemos, não é dividir, é multiplicar. É multiplicar. Uma vez foi perguntado a crianças, eu digo isso sempre, minha esposa vai me dizer, meu Deus do céu, eu ouvi isso de novo. Foi feita uma pergunta a crianças de 4 a 8 anos de idade nos Estados Unidos e foi perguntado a eles o que é amar. Teve uma das crianças que disse o seguinte: amar é quando eu levo minhas batatinhas fritas para a escola e dou a meu amigo que não levou o lanche sem esperar que ele me devolva as batatinhas. Isso é amar. Por que uma criança de 4 anos responde dessa forma? Porque ele não está contaminado pela maldade do mundo. Não é? E nós adultos chegamos para ele e diz: não, meu filho, lute pelo que é seu. Vamos refletir, meditar sobre isso. Aí, os pais dizem: a culpa é tua. Aí virão de costa para outra: a culpa é tua, a culpa é tua, a culpa é tua, e pronto. E fica tudo acontecendo e a culpa é tua. Que construção existe aí? Um estacionamento, né? Aí, mais na frente, tá aqui, pé descalço, tênis da moda, dinheiro, aqui o cofrinho seco, né? E que cidadão está se formando aí? Esse grande cidadão chamado ego. Aí chega lá na frente, eu sou o todo-poderoso, não é? Conquistei meu primeiro R$1 milhão aos 22 anos de idade. Então hoje eu sou o todo-poderoso. Aí chega na espiritualidade, vai habitar onde? Aquele teu R$1 milhão, que hoje são 100 milhões, 1 bilhão,
tu vai deixar onde? Vai ficar tudo aqui. O que você vai levar é o compartilhamento, são os exemplos, né? Nos momentos mais críticos em nossas vidas, que são esses momentos em que nós levamos o aprendizado para frente, né? Aí vai a nossa responsabilidade, como adultos que temos acesso à informação privilegiada, de estar instruindo de forma muito diplomática, muito amorosa, muito acolhedora, trazendo não para nosso time, mas para o time do Cristo, o time da criação, não é? Caridade é amor em ação. Caridade é orar pelos desabrigados de Brumadinho, já que não podemos estar lá, né? Orar pelos rapazes lá que desencarnaram lá no alojamento do Flamengo, não é? E por tantos e tantos conflitos que nós encontramos no nosso dia a dia aqui em nossa própria cidade. E fazer os trabalhos com as senhorinhas que vêm buscar o lenditivo, a cesta básica, né? Para o seu, não é? Muitas delas só têm aquilo por um bom tempo, não é? É lá no nosso abrigo também com as vovozinhas, né? Coisa linda é vocês participarem de um Natal com as vovozinhas lá do lado de Jesus. E nós fomos lá e começamos a dançar. Aí tinha uma lá que olhava para mim e eu já cansado, suado de dançar, ela olhava para mim e fazia. Aí lá ia dançar com ela. Minha esposa tá aí, tá? Aí dançava, ela sentada, né? Porque ela não conseguia levantar. Aí eu dançando com ela, porque vieram várias pessoas e todos acanhados de dançar com as vovozinhas. E eu fiquei dançando só. Aí estávamos um rapaz tocando, um som tocando, e um rapaz dançando com a boneca. E eu dançando com as vovozinhas. Daqui a pouco outra chegava e fazia, agora é comigo. Ela ia eu. Aí ela dançava, gostoso demais. Elas saíram pingando de suor. Pingando de suor. Tá? E eu vou dizer o seguinte, quem saiu lá com a caridade fui eu, viu? Esse aqui foi o maior beneficiário. A caridade foi delas para comigo. Porque eu nunca senti tão acolhido, tão amado. Tem coisa mais preciosa do que isso? Aí, ó, resolvendo os efeitos agora, né? E quantos, né? A corrupção que eu diga, né? Os desvios que eu digam, amando ou venerando a quem? Mamon, né? O dinheiro, os recursos. E o que nós devemos fazer? O contrário, né? Muitos podemos conceder donativos. Estávamos falando aqui, o Vilarim estava falando no início, sobre as cestas, né? Se não me engano tem 90, não é isso? 94, 96 cestas e precisa de 130, né? Isso é uma obra em que você se sente como fazendo parte da vida cotidiana daqueles que estão recebendo. Sim, eu convido todos vocês a que fazem essas doações, tá? Convido todos vocês a obterem o máximo de resultado para vocês sobre as doações. Uma coisa é você preparar a cesta básica, chegar aqui e colocar e sair. E dizer, fiz minha parte. Outra coisa é você chegar para aquele donativo e dizer, Pai, que este donativo possa trazer um lenitivo para aqueles que precisam. Que ele possa fortalecer os corpos físicos, para que eles possam caminhar a sua estrada com o mesmo amor, com a mesma segurança que o Senhor concede a mim. Que seja passado, multiplicado milhões de vezes nessa pequeno donativo que eu estou colocando, a tua energia, e que vá fluidificado, o fluidificado que nós tivemos aqui no lanche. Esse lanche aqui é fluidificado, tá?
que vá fluidificado para cada ser que possa consumi-lo. É diferente. Eu convido todos vocês a olharem um donativo não como algo mais que está sendo entregue, mas como uma energia sua que está sendo multiplicada ali, para que quem receba a energia crística que todos nós possuímos bem aqui dentro. Todos nós possuímos, independente de idade, independente de sexo, de qualquer coisa. Todos nós possuímos e muito. Doação de sangue, não é? Aqueles que não têm condições também de dar donativo, podem, o quê? Doar sangue. Dar água a quem tem sede. Ajudar alguém a atravessar a rua. Meu Deus do céu, isso é tão necessário, né? Principalmente aqueles que são pessoas especiais, não é? São especiais. Por exemplo, aquele que veio sem a capacidade de enxergar, imagine você sem enxergar agora. Que força você teria que ter para vencer essa limitação? E só uma pessoa muito forte consegue esse tipo de coisa. Então, não são, muito antes de serem deficientes, são seres especiais. Ajudar aqui, ó, cadeirantes também, pessoas que, mesmo nessa situação de dificuldade, estão caminhando na vida e fazendo a diferença. Olha aqui, ó, isso aqui lembra quem? Os japoneses na Copa, que entraram lá na arena da Copa e não deixaram um rastro. Então, que aprendamos a coletar aquilo que nós deixamos no nosso caminho, para que não deixemos para o outro um mundo depredado. Aí, trabalhar a natureza, animais e ensinar com exemplos. Palavra é muito bonito e é muito fácil. Palavra a gente pode, ó, decorar, estudar, vir aqui falar. Falar é fácil, difícil é fazer. Já dizia o poeta. Então vamos lá. Efeitos são consequências. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque dele é o reino dos céus. Quem disse isso, Estênio? Não. Está lá na nossa cartilha. Sabe o manual de sobrevivência no meio físico, meio humano? Está lá, ó. Humildade e simplicidade. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Desprendimento dos bens terrenos por livre e espontânea escolha espiritual. Vocês sabem qual é a felicidade de não necessitar de nada material para viver? Né? Quem serve ao dinheiro é escravo dele e o idolatra. Quem tem é muito mais. Será que não? Façamos essa reflexão. Quem tem mais, será que não é muito mais um escravo do que um beneficiário? Né? Analisemos a vida de quem tem muito. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O que é que ele quer dizer? A dor é uma bênção depurativa. É aquilo que nós dizemos. Às vezes o sofrimento é nosso maior amigo. É aquele amigo que nos faz acordar. Acordar para as atitudes que nós queremos ter na vida. Perseverança, resignação. Não é? É levantar todos os dias e dizer, hoje eu vou fazer a minha parte. Com toda a humildade, me amando, olhando no espelho e dizendo, eu te amo. Porque eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo. A referência sou eu. Se eu não amo a mim, como é que eu vou amar o próximo? Coragem e bom ânimo, acordar todos os dias, tendo a consciência que nos foi ofertado mais um dia de vida. É um sol brilhando, é uma lua que está a nos beneficiar. Quantos e quantas populações, né? Quantos e quantos seres hoje não estão em sofrimento? E nós aqui, não é? Na presença da espiritualidade, super bem, agradecendo esse nosso dia. Centuplicada a alegria que lhe falta
na terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Desistência de qualquer violência, não é? É o que dizia Gandhi, a não violência. Gandhi pregava a não violência. Em sânscrito, ahimsa. O poder está na mansidão e não na reação. Quando nós dizemos, quando Jesus disse, quando baterem na tua face direita da esquerda, né, quando te baterem na face da outra, não quer dizer que eu não devo me defender. Quer dizer que eu não devo me exaltar e agir com agressividade. Se alguém me bate e eu vou revidar, legalmente eu estou cometendo uma infração. Eu devo o quê? Me reportar às autoridades para que eles tomem a atitude. Agora é lógico, se eu chego no local e encontro alguém batendo numa pessoa indefesa, é lógico que eu tenho que tomar atitude. Não é isso que nós estamos falando, né? Nós estamos dizendo tomar uma atitude, mas não é eu tomo atitude e vou tirar a vida daquela pessoa que estava agindo no momento em que eu posso imobilizá-la, por exemplo. Não é? Mas não é imobilizar daquele jeito que o rapaz fez lá e terminou o imobilizado perdendo a vida, né? Com certeza, é com mansidão. Terra regenerada é a habitação dos mansos. Terra regenerada, estamos entrando no mundo de regeneração. Então é a habitação dos mansos. Se nós não formos mansos, infelizmente teremos que ser exilados, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A justiça divina tudo vê, tudo sente, ela nos interpenetra, nós fazemos parte dela. Não há nenhum ato, não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade do Pai, que não faça parte de uma engrenagem que movimenta toda a vida, inclusive dos vegetais. Em sociedade evoluída não há espaço para injustiças. Tudo isso está em Mateus 5, 6. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Compadecer-se da dor do semelhante e estar presente para ajudá-lo no momento de dificuldade. E saborear essa ajuda. Saborear para que este sabor lhe incentive a continuar nesse caminho. Porque nós somos incentivados quando nós percebemos que aquilo que nós fizemos nos deu prazer. O prazer existe para nos incentivar também. Então, se eu sinto prazer em ver o sorriso no rosto do outro, aí é um incentivo para que eu continue no trabalho de caridade. Então, eu preciso o quê? Fazer e observar o resultado. Para que aquilo sirva de incentivo para mim. Não é simplesmente dar e olhar para o outro lado. Uma coisa é você dar, olhou para o outro lado, já dei. Outra coisa é dar, sentar, conversar. Uma palavra vale muito mais que 100 quilos, 1 tonelada de pão. Muitas vovozinhas querem só contar o passado delas. E com que sabor elas contam? Com que sabor? Saber perdoar. Aquele perdão de coração em que você sente que aquela pessoa fez aquele ato por uma infantilidade dela. Ou porque estava num momento de dificuldade. Entender a agressão. Aí fica muito mais fácil, porque você percebe o seguinte: ninguém faria isso de graça. E se não fez de graça, fez por gosto, é um infantil, é uma pessoa em evolução. Eu digo, é uma criança, eu digo, uma pessoa com pouca evolução. Então eu tenho o quê? Que auxiliá-lo. E não agredi-lo. Compreender as necessidades de seus semelhantes. Eu vou passar um pouquinho adiante, porque nós estamos com passagem bem-aventurada. Ah, não, desculpe. Era essa última que eu queria. Pronto.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Manter-se firme diante do maior dos mandamentos, mesmo que contrário à justiça material. Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todo o teu espírito. Esse é o primeiro dos mandamentos. Quando Jesus foi questionado, né? Mestre, qual é o maior dos mandamentos? O primeiro, amar a Deus de toda a tua mente, de todo o teu coração, de todo o teu espírito. E o segundo, com o mesmo valor do primeiro, amai a teu próximo como a ti mesmo. E ele ainda acrescenta, aí se encontram todas as leis e os profetas. Se nós pegássemos a nossa Constituição, que está sofrendo agora uma PEC, né? E temos um projeto de emenda constitucional. E estivesse só lá, exclusivamente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pronto. O que tiver contrário a isso é contrário à lei. E nós tivéssemos no mundo evoluído, bastaria isso. Não precisaria de uma Constituição desse tamanho, de um Código Civil, Código Penal, Código Comercial, Código Trabalhista. Não precisava de nada disso. Em virtude de nossa pequenez, nós precisamos abrir isso aí de forma a termos um entendimento. Jesus sofreu perseguição, porém se manteve firme no caminho reto. É se manter no caminho reto, independente das injustiças que sejam colocadas. Independente de ameaças. O máximo que pode acontecer conosco, o que é? Voltar. Eu sou interpelado para receber um suborno. Se eu não receber esse suborno, eu perco a vida. Qual a atitude? Quando eu não sei que atitude tomar, quando eu não sei o direcionamento, eu estou na encruzilhada, eu não sei que caminho seguir, faça o seguinte, saia da encruzilhada, bote Jesus no seu lugar e observe que caminho ele vai seguir. Há dúvidas? Não há. Ele colocaria a vida dele em risco tranquilamente e seguiria o caminho reto, correto. E o máximo que vai acontecer é a gente retornar para o mundo espiritual. É fácil? Não, é muito difícil. É muito difícil. Mas um dia nós chegaremos a essa atitude. Talvez não cheguemos agora nem na próxima encarnação. Mas o nosso objetivo é chegar a isso. Outros após ele passaram por perseguição e se mantiveram firmes. Gandhi, Mandela, Chico Xavier. Chico Xavier, vocês sabem, né? Quando saiu lá do Pinga Fogo, em 71, não é? Que foi processo contra ele, porque os familiares dos desencarnados que escreveram, né, psicografaram, aí entraram com o processo e tal. E muitas outras perseguições, além de doenças físicas, né? Que o Chico tinha. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. A firmeza e a retidão diante da calúnia fundamentada no trabalho cristão fortalece o trabalho espiritual. E nós precisamos cada vez mais ter consciência de nosso papel diante disso tudo. Qual é o nosso papel diante da sociedade? Qual é o nosso papel? Como cristãos, como espíritas, como seres humanos, não é? Como pessoas que querem caminhar, crescer em sociedade, ou como seres egoístas que queremos o crescimento só para nós. Ilusão, né? Ou nós vamos todos juntos, de mãos dadas, entrando com o pé direito no mundo de regeneração, ou aquele que não tiver com as mãos dadas, infelizmente, vai ter que aprender a viver em sociedade e dar um passo atrás, continuar a evolução num ambiente sintonizado com ele, para um dia retornar e entrar naquele mundo de regeneração. E chegamos ao final da nossa fala e passamos ao Vilarim, que vai fazer, né, uma prece, e depois ele retorna para mim e a gente faz o fechamento.
Aí ele comentou ali sobre os bens da posse, né? E eu conversando com a Luzidalva, quinta-feira passada, e tem lá uma historinha que ele diz que alguém vai e diz, não, isso aqui é minha terra, minha propriedade. E a terra vai e se vira para ele assim, diz, mas que tolo, eu estou aqui há milhões e milhões de anos, vem esse tolo dizer que é o dono da terra. É algo interessante. Outra coisa que ele falou ali, que recordou a minha infância, que o pequenininho que falou de ajudar a atravessar a rua, né? Isso eu sou grato a ela. Eu era pequenininho e tia Wanda, né, me dava a mão ali, atravessava na Avenida Boa Viagem ali. Então, né, poderia ter desencarnado muito cedo, né? Isso eu sou eternamente grato a ela. Mas vamos à nossa prece, isso aí é só para a gente manter o astral positivo, vamos? É a grande verdade, mas não se preocupe.